Olá, galera, tudo bem? Essa semana eu tô trabalhando em casa, então essa aula vai ser gravada. Eu vou explicar direitinho a próxima habilidade, tá bom? Então, nós vamos trabalhar essa semana as potências tradicionais e emergentes na ordem mundial do pós-guerra. As habilidades essenciais que nós vamos desenvolver é a EF08G05, que é aplicar conceito de Estado, nação e território, né, em relação a governo e país, analisar os conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para situações geopolíticas na América e na África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra. E a EF08G08, analisar as situações do Brasil e de outros países da América Latina e da África, assim como a potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra. Então, na habilidade F08G5, nós vamos entender um pouquinho do conceito Estado, Nação e Território, tá? E os conflitos relacionados a essa questão de Estado-nação. Nós temos países que não são considerados Estado-nação, o que vai surgir muitas tensões. Então, nós vamos ver um pouquinho disso. A EF08G08, a gente vai analisar a questão do Brasil, né, em relação a grande dominação dos Estados Unidos, né, na nova ordem mundial. A habilidade socioemocional, eu vou continuar com a empatia, tá? Que é ser capaz de assumir a perspectiva dos outros e de utilizar habilidades de empatia para entender a necessidade e sentimento dos outros. Então, é você se colocar no lugar do outro, né? Você não fazer aquilo para o outro que você não quer para você mesmo, né? Então, ter essa perspectiva, ter esse olhar diferenciado, para que você não agrida nem com palavras, nem com parte física, qualquer pessoa, tá? Então, eu vou deixar essa habilidade com vocês. E aí eu vou pedir para a professora dar um tempinho aí, colocar no meu PowerPoint para vocês copiarem as habilidades, tá bom? Aqui alguns conceitos, né? O que é nação e Estado-nação, né? Primeiramente, o que é um território? Vocês já aprenderam isso no sexto ano, né? Território é um espaço delimitado, né, por um governo, por regras, por leis. Então, esse espaço delimitado, quando é um território que é marcado, demarcado, né, por um governo, por leis, esse território ele não pode ser invadido, por exemplo. Teve um aluninho meu do sexto ano, eu sempre gosto de contar essa história, que quando eu perguntei para ele o que é território, e o menininho falou assim para mim: professora, território é quando o cachorro faz xixi no poste e o outro não pode marcar ali, porque ali já pertence ao seu território. Olha isso. Pois é, gente. E eu sempre conto porque o menino conseguiu pegar a minha explicação e contextualizar para a vida dele, né? Então ele escreveu isso na prova, na verdade, ele não me falou, ele escreveu na prova, eu acabei dando certo até, mas se alguém colocar isso na prova, ó, é zero, tá? É só para vocês terem uma noção de contexto, né? Que território é isso? É quando você marca um território, o outro não pode invadir, porque ele foi delimitado por leis, regras e tem um governo, né, constituinte que está ali para respeitar essas normas que a gente impõe num território, tá? Então, o que é a nação? Nação, gente, quando a gente fala assim, nação brasileira, né, o que será que quer dizer? Nação em si, gente, é o que consiste em um grupo, né, de pessoas que compartilham um passado histórico. Então, por exemplo, nós brasileiros, nós compartilhamos que nós fomos colônia de exploração, certo? E dessa colônia de exploração veio culturas diferentes, com pessoas miscigenadas, né? Nós temos negros, brancos, pardos, japoneses, chineses e aí vai. Então, é uma nação que criou uma identidade cultural. Onde que a gente vê mais a questão da nação no nosso país? Através do futebol, que une as pessoas, através da língua, a gente fala a mesma língua, através da religião, a maioria é cristão, né? Acredita em Cristo, e aí surge, né, católicos, evangélicos, mas a nação é algo que une
a população. Então, é uma identidade cultural. Então, vai ter países que têm uma nação, porém, eles não são considerados um Estado. O que é um Estado? Um Estado, né, é quando ocupam o território e se organizam político-administramente, ou seja, então um Estado vai ter um presidente, vai ter governadores, né, e assim por diante. Então, tem lugares no mundo que não possuem Estado, ou seja, tem regiões que eles têm tudo para ser um Estado-nação, porém, eles não são independentes, ou seja, eles pertencem a outros países. Então, por exemplo, a gente tem a população da Palestina, que nós vamos ver agora. Os palestinos, eles têm uma região própria onde eles vivem, porém, eles não têm um estado próprio. Quem tem estado próprio são os judeus em Israel. Então, é uma briga, né, que tem entre esses dois territórios, fazendo com que os palestinos fiquem sem um estado. Então, como está aqui, né, nem todas as nações são independentes e soberanas sobre o território onde vivem, encontrando-se sob a autoridade de governos de outras étnicas. Embora nem sempre correspondam às minorias numéricas, mas que ocorre com os tchetchenos na Rússia. Então, os tchetchenos também é um povo que fala uma língua diferente dos russos, que tem uma cultura diferente, tem uma religião diferente, e eles pedem para que a Chechênia, né, a Chechênia, ela se torne independente dos russos, mas os russos não querem dar isso e nós vamos ver por quê. Nós temos os uigures, né, na China também, que querem se tornar um estado independente, criar um estado-nação, e os chineses também não deixam. Nós temos os catalães na Espanha, os curdos também na Espanha, entre a Espanha e Portugal. Nós temos entre o Irã, o Iraque, a Síria, a Turquia, nós temos os palestinos. Desculpa, gente, fiz enrolação aqui, perdão. É que doente, fazendo aula é complicado. Desculpa, ó. Os catalães e os bascos, eles são entre a Espanha e Portugal. Os curdos, eles se distribuem entre o Irã, o Iraque, a Síria, a Turquia, a Armênia, o Azerbaijão e Geórgia. Os palestinos, né, que eu acabei de falar, eles estão entre Israel, Cisjordânia e a faixa de Gaza. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre essas populações aí e por que eles não se tornaram ainda um Estado-nação. Então, esse povo, eles têm uma nação, né? Cada grupo aqui tem uma nação diferente, tem cultura, tem a língua, tem uma história diferente uma da outra. Mas eles não são considerados um Estado que é administrativo, que tem o presidente, eles ainda devem ordem aos países de origem, que é a Espanha, né, a Rússia e assim por diante. Eu trouxe aqui para vocês algum desses povos, tá? Os uigures, que são esse povo aqui muçulmano, tá? Que eles vivem na China. Um problema já vê aí porque a religião chinesa não tem nada a ver com o muçulmano, né? Eles são hindus, então são religiões diferentes. Além disso, eles falam língua diferente, falam língua árabe, né? Então esses povos não têm nada a ver com os chineses, apesar de lembrar, né, as características físicas um pouco, mas eles têm cultura e língua diferente. Então esse povo, ele acaba sendo perseguidos pelos chineses por falar a sua língua nativa. Então eles são obrigados a falar a língua chinesa e eles não podem praticar, né, a sua cultura e a sua religião. Então, esse povo é um povo que sofre muito, porque vive tendo conflitos, né? A China, ela tem uma grande parte que é organizado por um governo ditador, né, comunista. Então, esse povo, eles lutam aí para que ocorra aí a independência deles, né, nessa região aqui que chama
Xinjiang, né, que é uma das maiores províncias da China e tem assim umas regiões mais remotas, menos populosas, porque é muito longe tudo da outra. Porém, esse povo aqui, essa região, eles têm muitos recursos naturais. Então, os chineses acabam não deixando eles se tornarem independentes justamente por causa disso. Aí nós temos os chechenos, né? Os chechenos, eles lutam há muito tempo em busca, né, da sua liberdade, né? Liberdade política em relação aos russos, tá? E tem, assim, uma questão muito louca dos chechenos, porque os chechenos, eles conseguiram, né, meio que se tornar independente na época no final da Guerra Fria. E os soviéticos meio que faziam uma limpeza étnica nas pessoas ali que não seguiam, né, a cultura russa. E aí, quando eles se tornam meio que independente, né, aí entra a Rússia e tira essa independência, dizendo que a Chechênia faz parte de uma província da Rússia. E o mais estranho de tudo isso é que esses jovens, né, que nasceram pós queda muros de Berlim, metade deles lutam em favor da Rússia na Ucrânia. Mesmo eles sabendo a história, né, do que foi, né, esse conflito entre os chechenos e os russos, eles acham que os chechenos é que causaram isso, porque os nacionalistas chechenos, né, os terroristas que eles dão o nome, é que fez com que acabasse com o país, e não os russos. Então, os chechenos mais jovens que foram educados, né, com a educação russa na escola, com a história e tudo mais, eles meio que ficam divididos, né? Será que eu luto contra a Rússia ou a favor da Rússia na Ucrânia, tá? E nós temos os curdos, é um povo sem estado e em busca de reconhecimento, tá? Então aqui temos, né, a origem indo-europeia. Os curdos descendem dos medos. Os medos eram um povo, né, na época da Mesopotâmia, né, dos primeiros povos antigos, e eles são originários da Pérsia, dos povos pérsicos, né? Então, esses povos, eles fundaram um império no século 7 a.C., né? A sua maioria é muçulmanos sunitas. Os sunitas é um grupo que é dividido entre sunitas e xiitas, que são os muçulmanos. Um grupo diz que o cunhado era parente de Maomé, o outro diz que era casado com a filha ou que era descendente neto de Maomé. Então, cada grupo tem, né, a sua linha entre a religião do Islã e os curdos. Eles não têm também um território fixo, né? Como eu falei lá no primeiro slide, eles estão espalhados por vários lugares da Ásia, né? Ali na região do Oriente Médio. E os curdos, eles sofrem muito, gente, muito mesmo, porque eles não são reconhecidos como um povo. Então, por exemplo, eles ficam um pouco lá em Israel, um pouco na Cisjordânia, e a cultura-nação desses países não aceita a cultura deles, não aceita a língua, a religião. Então, é muito complicado. Então, os curdos é um das populações que mais entra em conflito com o Estado, né, pedindo a sua liberdade. Muita gente acaba morrendo e ocorre muitos deslocamentos forçados, né? Ou seja, refugiados que estão fugindo dessa guerra entre os curdos e alguns países em busca de conseguir, né, um território, um Estado-nação para eles. Aqui nós temos os catalães, né, e os povos bascos, né? Esses dois povos, como vocês podem ver, eles estão na Espanha, né? A Catalunha, ela ultrapassa um pouco aqui no país da França, tá? E essas duas populações aqui lutam há muitos anos por sua independência política e cultural, né? Os povos bascos, eles lembram muito os ciganos, eles têm uma cultura, eles têm uma nação totalmente diferente da Espanha. E vocês podem ver, né, que é um território pequeno, né, comparado com o resto da Espanha. Então, eles lutam por essa independência, né, dos povos bascos e os catalães.
Houve muitos conflitos no início de 1999, do ano 2000, mais ou menos. Tem um grupo terrorista, né, dos povos bascos que se chama ETA, tá? O ETA, são grupos que explodem, tipo os muçulmanos, né? Alguns muçulmanos terroristas, então eles são homem-bomba, explodem patrimônio público em busca dessa questão da liberdade, né? De se tornar um país independente. Se tornar um país, se vocês olharem no mapa mundi, nenhum desses países, nenhum território desses que eu falei para você, né? Dos tchetchenos, dos curdos, né, dos bascos da Catalunha, você não vai ver isso no mapa, porque na verdade esse país não existe. Não existe porque a Espanha, por exemplo, não quer se tornar esses países independentes. E por que não quer? Porque, novamente, né, esses dois países têm uma alta concentração de recursos minerais, né, como petróleo, por exemplo, e eles não querem deixar, né, esse recurso nas mãos dos bascos e nem da Catalunha. Então, esses dois territórios sofrem muito, principalmente os civis, né, que não tem nada a ver com esses terroristas. Então, muitas pessoas acabam morrendo, muitas pessoas acabam fugindo por pertencer a esses dois países. Desculpa, a essas duas nações. Aqui nós temos uma imagem, né, fazendo uma reivindicação pacífica, né, todos unidos somos mais fortes por uma Espanha sem fraturas, né. Então nós temos aqui, né, a questão dos povos bascos e catalães. Nós vamos ver agora aqui, ó, os palestinos, tá, nós vamos entender um pouquinho melhor por que a Palestina está em conflito e por que elas não têm um território até hoje. Então aqui, gente, nós temos os palestinos, né? Os palestinos, gente, eles vivem há milhares de anos, né, nesse território aqui que vocês estão vendo, né? Que é onde está Jerusalém também, né? Então, esse território, ele é marcado por muita questão de religiões, porque é onde Cristo foi sepultado, é onde também Maomé disse que é onde encontrou as inscrições, né, do livro, né, do Alcorão. Então essa região aqui, ela é muito disputada. E os palestinos, eles estavam lá há milhares de anos. Porém, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, né, a ONU se uniu, né, com os países, eles assinaram aquele tratado de paz, e a ONU também disse que tinha que reparar os judeus. Os judeus também eram um povo que não tinha território. Eles foram expulsos, né, desse território na época que Jesus Cristo, né, surgiu, e aí eles ficaram vagando por vários territórios, mas nenhum deles pertenciam a ele. E aí, quando os judeus foram massacrados, né, pelo Hitler, né, 6 milhões de judeus morreram em relação ao nazismo, a ONU, ela disse que deveria dar um território, né, para os judeus. E aí eles decidiram dar o território para os judeus aqui na Palestina. Então eles decidiram o seguinte, que 60% do território ia ficar para os judeus e apenas 40% ia ficar para os palestinos, como a gente vê aqui, ó. Então, em 1946, todo o território pertencia aos palestinos. Em 1947, com a decisão da ONU, a Palestina ficou com 40% e Israel com 60% do território. Agora imagine você mora lá na Palestina, né? Você mora numa casa, num bairro há anos, né? Vamos imaginar que você mora aqui. E aí de um dia para o outro fala, olha, você vai ter que sair porque agora esse território pertence aos judeus. Então você imagina, você ter que sair daqui para morar aqui, nesse espaço menor, né? Então milhares de pessoas perderam os seus territórios. E aí, né, gente, vai ocorrer vários conflitos. O mais forte foi esse em 1967, tá?
que foi a Guerra dos 6 Dias, gente. Guerra dos 6 Dias. 6 dias durou a guerra. Somente 6 dias. Em 6 dias, a Palestina perdeu uma grande parte do seu território. Por que que a guerra só durou 6 dias e não um mês, 2 meses, um ano? Porque Israel, né, esse novo Estado que estava sendo construído pelos judeus, estava sendo apoiado por ninguém mais nem menos Estados Unidos. Então, os norte-americanos que tinham interesse muito grande nessa faixa aqui de Gaza, por causa do excesso de petróleo, eles vão apoiar Israel, né, na guerra contra os palestinos. Então, eles vão dar armamentos pesados, enquanto os palestinos lutaram com o quê? Pedra e pau. Então, em 6 dias, eles foram massacrados. Assim, centenas de muçulmanos morreram, né? E mesmo assim, gente, como a gente sabe, nós temos muitos extremistas, né? No lado dos muçulmanos. Então, em 2011, mesmo eles perdendo todo esse território e sabendo que Estados Unidos estava apoiando, a gente já vê aqui, ó, a faixa de Gaza com menos, né? Então, aqui, ó, para vocês terem uma ideia, judeus, eles dominaram praticamente todo o território de Israel, né? Então, é a situação atual. Como a gente pode ver hoje, os palestinos, eles estão meio que isolados, né? E eles não têm um território deles. Eles não são considerados Estado-nação. Então, o que agora eles têm que fazer? Eles têm que seguir as regras dos judeus. Eles não podem usar a sua cultura, a sua religião, a sua língua, porque senão eles podem ser mortos pelo povo de Israel. Aqui nós temos, né, algumas manchetes. Bolsonaro diz não reconhecer a Palestina como nação. Então, assim, né, o Bolsonaro, nosso presidente, ele vai dizer que Palestina não é uma nação, que são bandos de terroristas, né, que só fazem maldade. Mas a gente tem que reconhecer que nem todos os muçulmanos, eles são terroristas, são pessoas boas. Porque assim, gente, a religião de Maomé, ela nunca disse para ter terroristas, homem-bombas. Na verdade, Maomé, o que ele pregou é muito parecido com Jesus Cristo. Se vocês olharem as duas histórias, vocês vão ver que é muito parecida, entendeu? Então, Bolsonaro diz que a Palestina não é uma nação, mesmo eles tendo uma cultura, uma língua, uma religião diferente dos povos judeus, por exemplo. Aqui outra manchete, ó, Israel aprova a lei que define o país como Estado-nação do povo judeu. Então aqui, ó, em 2018, né, nós estamos vendo que Israel deixou de ser apenas uma nação e agora ela passou a ser um Estado-nação, ou seja, quem manda em todo aquele território agora é Israel. Então a Palestina ficou tipo os povos bascos, os curdos, né, sem território. Então elas estão à mercê de Israel. Aí nós vamos ter, né, novas potências, né? Então eu falei sobre as potências tradicionais lá no primeiro slide, né? E sobre as potências emergentes que vai surgir depois da Guerra Fria, né? Então, as potências tradicionais eram a França, a Inglaterra, né? Portugal. E aí, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, né? Que entra a Guerra Fria, né? Uma disputa por poder, vamos dizer assim, entre a União Soviética, a antiga Rússia, e os Estados Unidos, né? Então, aqui nós temos duas imagens, né, dos russos, né, que é simbolizado aqui por um urso, e a águia, que é simbolizada pelos Estados Unidos. Um era socialista, o outro capitalista, e como tinha acabado de terminar uma guerra mundial e que todos os países estavam destruídos, eles perceberam que eles não podiam se atacar, se enfrentar, né? Então, eles vão fazer essa guerra, mas para mostrar o seu poder tecnológico, o seu poder bélico e assim por diante. Por isso que tem esse nome Guerra Fria, porque não houve uma disputa entre si, não houve um ataque.
Porque nesse período, gente, é que vai surgir as maiores tecnologias do mundo. Primeiro, os Estados Unidos cria a bomba, né, gente, de Hiroshima e Nagasaki, que destrói o Japão praticamente. Com essa bomba atômica, a gente começa a perceber, né, na verdade, eles começaram a perceber que se eles se enfrentassem e jogassem essas bombas em territórios, hoje a gente não conheceria esse mundo, talvez a gente nem ia existir, pra vocês terem uma ideia. Então, como eu falei, foi uma disputa ideológica, né? Nós temos aqui a corrida armamentista, quem sai na frente é os Estados Unidos, criando, né, a bomba atômica primeiramente. Dizem até que a União Soviética, eles mandaram, né, os seus espiões da KGB aos Estados Unidos para roubar a fórmula de como fazia aquela bomba atômica, né? Na corrida espacial, quem vai sair na frente é os soviéticos. Eles vão enviar o primeiro satélite em órbita, né? O satélite que dá internet e tudo mais. E depois eles vão mandar o primeiro homem ao espaço, né? Que é o Yuri Gagarin. E aí os Estados Unidos, eles vão mandar o primeiro homem à Lua, né? A partir de 1978, se eu não me engano. Então era uma disputa, né? Quem vai sair melhor? Nesse período eles vão criar também, né, a OTAN, que é dos países capitalistas, que está falando muito sobre a OTAN na guerra contra a Ucrânia, né? Tanto que toda a guerra começou, né? O início da guerra foi porque a Ucrânia queria entrar nesse órgão da OTAN, né? E aí nós temos o Pacto de Varsóvia, que foi criado pelos soviéticos. Então, esses dois órgãos são órgãos militares que protegem o mundo contra o socialismo, assim como o Pacto de Varsóvia, que protegia o mundo contra o socialismo. Desculpa, contra o capitalismo. Então, a Guerra Fria, gente, ela vai ter seus altos e baixos. Tudo vai ficar na cidade de Berlim, na Alemanha, né, a capital da Alemanha. Eles vão dividir a Alemanha em vários poderes, né? Então, uma parte fica para a União Soviética, outra para os Estados Unidos, outra para a França, outra para a Inglaterra. Como Hitler perdeu a guerra, a Alemanha ela ficou desfragmentada. E toda essa guerra vai ter um fim, né? Mas antes de ter esse fim, como estou mostrando aqui, que foi a queda do Muro de Berlim, né? Esse Muro de Berlim ele foi construído porque várias pessoas do lado socialista todos os dias iam trabalhar no lado capitalista, porque ganhavam mais. Até que um dia, os soviéticos, cansando dessa situação, criou o muro. Então, quem estava trabalhando do lado do capitalismo, né, estudando, quando chegou no final do dia, não podia mais passar. Se tentasse passar, era fuzilado. E isso ficou durante 60 anos, né? Então, nesse período aí da Guerra Fria, eles não entraram num conflito direto, tá, gente? Mas eles criaram aí a guerra do Vietnã e da Coreia do Norte, como eu mostrei aqui, né? Essa imagem dessa menininha correndo nua é uma das mais fortes, né, dos mais símbolos desse período da guerra do Vietnã, né? E também tivemos a guerra da Coreia, né? Então, essas duas guerras, elas foram apoiadas pelos governos dos Estados Unidos e da União Soviética. O Vietnã, eles queriam dividir, né, o Vietnã do Norte com o Sul. E no final, os Estados Unidos perdem a guerra, né? O Vietnã do Sul, que era capitalista, eles perdem a guerra. Hoje o Vietnã ele é comandado, né, pelo socialismo, comunismo, né, e tem um ditador. Foi a primeira e última guerra que os Estados Unidos perdeu em todo esse tempo, foi a do Vietnã, porque eles tinham umas táticas de guerrilha em floresta, em mata. E os norte-americanos não tinham essa tática, né? Tivemos também a crise dos mísseis, tá? Em Cuba, porque Cuba, como todo mundo sabe, eles se tornaram socialistas na Revolução Cubana e eles prestaram apoio à União Soviética. Como Cuba fica muito próximo dos Estados Unidos, os soviéticos apontaram mísseis e bombas atômicas para os Estados Unidos através dos pontos estratégicos em Cuba. Com isso, os Estados Unidos também colocaram
os mísseis, as bombas, tudo para o lado da Rússia e de Cuba. E aí todo mundo ficou muito assustado, né? Eu lembro do meu pai contando dessa crise dos mísseis, né? Todo mundo ficou muito assustado porque poderia ocorrer, sim, uma guerra sem tamanho, né? Então essa crise dos mísseis, o mundo ficou totalmente assim paralisado, porque se um atacasse o outro ali, hoje o mundo não existiria, né? Olha o tamanho aqui dessa bomba nuclear, né? Como a gente pode ver. Então, a Guerra Fria ela vai ser finalizada em 1990, né, através da queda do Muro de Berlim. Os soviéticos são destruídos, volta a se chamar Rússia, né, a União Soviética, e vários países que se tornaram socialista com uma imposição dos soviéticos, né, no leste europeu, eles vão começar a se tornar independentes. Desculpa. Aqui nós temos o fim da ordem bipolar. Então, antes o mundo era bipolar, tá? O mundo estava no poder dos Estados Unidos e da União Soviética. Então, as duas potências que comandavam o mundo todo. Por isso que a gente dá o nome de bipolar, tá? Aí aqui nós temos uma nova ordem surgindo com o fim da Guerra Fria, que é a ordem multipolar. Multipolar porque nós vamos ter vários polos de poder no mundo. Então, a gente vai ter Inglaterra, toda a Europa Ocidental, os Estados Unidos, né? Então, todos vão se tornar grandes potências, tá? Então, por isso que o mundo deixa de ser bipolar e se torna multipolar, quando vários países vão ter aí vários polos econômicos. Além disso, vai surgir os blocos econômicos, né? Como o NAFTA, né, nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Vamos ter a União Europeia, né, que vai unir todos os países da Europa Ocidental, com exceção agora da Inglaterra, que saiu, né, da União Europeia faz uns 2, 3 anos. Aí nós temos também o bloco da China, do Japão. Então, as características, né, dessa nova ordem mundial é ter aliança entre as nações, né? Então, antes, a gente não podia criar um bloco econômico, porque poderia ocorrer guerras entre os participantes do bloco. Como eles viram que estava dando certo, então essa nova ordem mundial vai surgir com alianças, né, entre as nações para aumentar a economia. Agora, pelo grau de afinidade econômica comercial existente entre um e outro país. E ideológica, o que impera agora é a questão da mercadoria, né, gente? Da mercadológica. Então, a gente vê aqui que assim, antes a geopolítica era comandava com quem tinha mais território, tanto que teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial em busca de anexar território. Hoje, a geopolítica ela diz que quem é o país mais poderoso é aquele que tem a maior economia e o maior arsenal bélico. Então, para você ter uma economia boa, você tem que fazer união com os países, para você não ter que pagar taxas de impostos, por exemplo. Então, tem produtos que saem aqui do Brasil, por exemplo, e a gente faz parte do BRICS, né? Então, quando chega na China, os chineses não pagam nenhum imposto para esse produto. Então, isso faz com que cresça a economia desse país. Então, por isso que tem o surgimento dos blocos econômicos, tá? Então, hoje nós vamos ter vários polos de poder com alta tecnologia e surgimento de vários tipos de produto, né? Como a Heineken, a Nokia, a Sony, o Google, o Instagram e assim por diante. Tudo isso foi possível porque os Estados Unidos, que se tornou a grande superpotência mundial, ele vai abrir os seus satélites, a sua economia, a sua tecnologia para o mundo. Olha como eles são bonzinhos. E é claro, né, gente, que nem todo mundo vai gostar dessa amizade dos Estados Unidos querendo abrir a sua cultura, a sua economia para o mundo inteiro. Não, nem todo mundo vai gostar. Quem não vai gostar muito são os muçulmanos, porque eles têm uma nação, uma cultura, uma religião totalmente diferente do nosso. Eles não ligam para calça jeans e para McDonald's, por exemplo. Então, eles não vão aceitar isso muito bem lá no Oriente Médio.
Só que os Estados Unidos ele vai querer impor, porque na verdade os Estados Unidos sempre quis entrar no Oriente Médio, porque lá está a maior concentração de petróleo, certo? E aí ele vai conseguir entrar com a ajuda de alguns governos ditadores no Oriente Médio. Então, por exemplo, ele vai atacar o Iraque, ele vai matar o Saddam Hussein, tá? Que era o ditador do Iraque, e vai construir uma base militar aqui da OTAN. Então ele vai mandar suas tropas para cá também. E tudo isso vai se iniciar mais ainda quando ocorre o ataque às Torres Gêmeas, né, que foi orquestrado aí pelo Osama Bin Laden. Com esse ataque, os Estados Unidos declarou guerra ao terror. Guerra ao terror aos terroristas. Porém, quando ele declara guerra ao terror, ele vai declarar guerra a toda uma nação muçulmana, até aqueles que não têm culpa de nada, né? Então aqui, né, nesse ataque às Torres Gêmeas, né, 4 aviões foram sequestrados, né, por muçulmanos, por terroristas, e 2 aviões eles vão colidir com essas 2 torres, que eram os maiores prédios comerciais de Nova York, né? E aqui nós temos o avião que caiu no Pentágono, que é onde eles têm a CIA, né, dos Estados Unidos, toda a organização militar dos Estados Unidos fica no Pentágono. Então, um avião cai no Pentágono. O quarto, que ia cair na Casa Branca, os passageiros, sabendo que iam morrer, eles vão interceptar os pilotos terroristas e vão fazer com que o avião caia em um parque próximo à Casa Branca. Então, eles acabam salvando a Casa Branca. Então, a partir desse momento que mataram assim, centenas de norte-americanos, o George Bush, presidente da época, declara guerra ao terror. E, para vocês terem uma ideia, as tropas militares estão no Oriente Médio desde 2001, né, como está mostrando aqui, né, desde 2001. E essas tropas militares, eles saíram de lá o ano passado, não sei se vocês viram na notícia, que até os terroristas começaram a invadir vários territórios, né, do Afeganistão, do Iraque, tomando conta de tudo, o Estado Islâmico, porque não tinha mais militares norte-americanos lá, e muitas pessoas estão sofrendo com esses terroristas, porque eles impôs novamente uma ditadura, assim, rígida, bem rígida, principalmente com mulheres. Então, gente, a nossa explicação foi essa, espero que vocês tenham entendido alguma coisa, por favor. Na segunda-feira eu faço uma revisão certinha com vocês de tudo isso, tá bom? E aí, para finalizar, vocês irão fazer a apostila a partir da página 151. O que vocês tiverem dúvida, vocês deixam em branco, que a gente faz junto na próxima aula da semana que vem, tá bom? Um abraço, até quarta-feira que vem, gente. Tchau, tchau.